Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 7, cujo título é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E no subitem que trata do Código Penal da Vida Futura. E hoje já vamos para o item 19º item desse Código Penal da Vida Futura. Então, nele nós temos aqui no item 19, diz Kardec: tendo o espírito seu livre-arbítrio, seu progresso é algumas vezes lento, e sua obstinação no mal muito tenaz. Ou seja, a gente insiste no erro, ficamos lá, dando murro em ponta de faca, até cansarmos. Por a teimosia. Pode acontecer isso? Será? Será? O ser humano é dado a teimosias? Pois é. Então, Deus fala, olha, você pode fazer o que você quiser, mas você vai assumir a responsabilidade das suas escolhas. Se forem erradas, você vai ter que corrigir. E se nós ficarmos insistindo no erro, isso vai levar mesmo tempo. Mas Deus deixa que siga no curso normal o processo que Ele criou, que é, como Ele mesmo, perfeito. Então, o nosso progresso, algumas vezes é lento, devido à nossa obstinação tenaz no erro, no mal. O mal é imperfeição, não é? Pode nisso persistir o espírito anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual a sua teimosia em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. Vai ser sempre a resposta do erro, não é? E no qual, apesar da sua fanfarronice, reconhece a força superior que o domina. Desde que se manifestam nele os primeiros clarões de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Então a gente começa a se arrepender e sente já, até porque os próprios mentores também vão nos esclarecendo. Bom, agora que você está com melhor boa vontade diante da sua própria vida espiritual, que é a nossa vida mesmo real, imortal, então vamos lá. Aí começam as programações para enfrentarmos as expiações e superarmos com as reparações, não é? Nenhum espírito está nas condições de não se melhorar nunca. Nenhum. Por quê? Lei do progresso, não é? De outro modo, estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Então, esse foi o item 19. Item 20, diz Kardec: quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Porque isto é um sinal do quê? Da imperfeição. Isto vai passar. Com o tempo, nós vamos nos aprimorando, deixando toda imperfeição para trás. Para trás. Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo guardião. Todos nós encarnados temos um anjo guardião que nos acompanha durante toda a encarnação. E quando estamos desencarnados, temos também um anjo guardião? Não, temos os nossos mentores,
espíritos amigos, que nos guiam no nosso processo de depuração. Mas quando estamos encarnados, existe um espírito que assume uma tarefa especial junto a nós. Anjo guardião ou espírito protetor. Deus jamais os abandona, todos têm o seu anjo guardião, que vela sobre eles, espreita os movimentos de sua alma e se esforça em despertar neles bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizeram. Entretanto, o guia protetor age o mais frequentemente de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. Ele pode aconselhar, se estivermos bem sintonizados, lá ouvimos aquela vozinha interna e achamos que é um pensamento nosso, é ele a nos aconselhar. Mas não nos pressiona. Conselho é conselho. Segue quem achar que deve. Entretanto, o guia protetor age mais frequentemente de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve se melhorar em razão de sua própria vontade e não em consequência de um constrangimento qualquer. Age bem ou age mal, em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem estar fatalmente impulsionado num sentido ou no outro, de agir bem ou de agir mal. Vai agir bem e vai agir mal, se quiser bem ou mal agir, e terá sua própria consciência como responsável dessas escolhas. E pronto. Age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem estar fatalmente impulsionado num sentido ou no outro. Se faz mal, sofre-lhe as consequências do mal que fez, não é? Por tão longo tempo quanto tenha permanecido no mau caminho. Desde que dê um passo na direção do bem, sente-lhe imediatamente os efeitos do quê? Do bem. O bem traz um efeito tão intenso, tão positivo em nós, dá para nós sabermos quando estamos indo num bom caminho ou não, porque somos impactados pelo bem que fazemos, pelo bem que nos permitimos estar inseridos. Aqui temos uma nota de Kardec, que diz: seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade é um encorajamento para que persevere no mal sob a condição de se arrepender mais tarde. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o fim da sua situação. Em segundo lugar, porque, sendo o espírito o construtor de sua própria infelicidade, acaba por compreender que depende dele, e apenas dele, fazê-la cessar a sua infelicidade. E que, quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo será infeliz, que seu sofrimento durará sempre se não lhe colocar um fim. Seria, pois, de sua parte um cálculo falso, do qual seria a primeira vítima. Eu vou progredir? Então, é certo? Não tem como escapar? Então, tem pressa. Posso ficar aqui, me divertindo com o que eu quero, fazendo o que me dá na telha. Eu sei, lá, um dia eu me acerto. Sim, só que enquanto um dia ele se acerta e continua ali escolhendo mal,
ele continua sofrendo as consequências do mal que faz. E isso é bem incômodo, não? Então não está tudo bem, não. Porque se ele ganha, acha que ganha fazendo o que quer, ele perde, sofrendo as consequências do mal que faz. Por isso é que o mal cansa, porque chega uma hora que diz assim, eu não quero mais isso. Estou toda hora apanhando. De quem? De mim mesmo, porque é eu mesmo que fico cismando com esse erro. Teimosia, lembro? Então, seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar à perfeição cedo ou tarde é um encorajamento para que persevere no mal, sob a condição de se arrepender mais tarde. Não. A pessoa não vai fazer isso de caso pensado. Por quê? Porque é tão insensato isso. Então quer dizer que eu vou ficar aqui penando, dando murro em ponta de faca. Porque eu posso corrigir a hora que quiser. Não é assim nessa frieza, porque se a pessoa já tem essa frieza de pensar isto, então ela já devia ter mudado, porque está tudo muito certo dentro dela. As pessoas, os espíritos que estão ainda apegados ao mal, eles não cogitam nisso, do bem, da perfeição, que maravilha, vou viver isso. Não. Eles ainda estão mesmo muito envolvidos para terem uma visão mais clara da própria vida, do próprio futuro. E muitas vezes, e eu costumo sempre falar sobre isso, não é? Que nós vamos à frente não pelo que se apresenta à nossa frente, não pela luz da nossa frente. Nós vamos à frente porque não queremos mais a treva que vem atrás de nós. Não queremos, não, eu não quero mais voltar para aquele lugar, não. Para aquele eu não quero, não. Como é que eu faço para não voltar mais para lá? Vou para cá? Então vou para cá. Mas eu tenho que decidir não querer voltar mais para lá. Porque muitas vezes nós justificamos escolhas infelizes. Mas eu também, né, tinha que fazer isso, porque afinal eu não sou um banana. Eu tinha que fazer isso, porque eu tenho que fazer de tudo, né? Mesmo que não seja lá muito honesto, eu tenho que dar meu jeito. Aí a pessoa justifica o erro. Enquanto a gente vai justificando o erro, a gente vai continuar indo lá para a sombra, para as consequências negativas das escolhas negativas. Ele continua, Kardec, dizendo assim: se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, aquele lá que quem erra vai sofrer por todo sempre no inferno de torturas, se ao contrário, segundo o dogma das penas, que não podem ser reparadas, toda a esperança lhe estivesse para sempre sustada, ou seja, impedida, não teria nenhum interesse em se voltar para o bem, que lhe seria sem proveito. Então, se ele acreditar, primeiro, tem o acreditar que vai ser bom e puro um dia. Isso vai fazer ele andar? Não necessariamente, não é? Ou isso vai fazer ele persistir no mal? Porque, quando ele quiser, foi isso. Eu posso ficar aqui porque eu vou ser puro um dia, então posso ficar aqui o tempo que eu quiser. Por quê? Aquilo que falamos, não é? Ele não consegue realmente ver lá na frente. Agora, quando dizem para uma alma, para um espírito que está em sofrimento pelos erros que cometeu, que não adianta nem ele se arrepender, porque isso não vai servir de nada, então vejamos que a alma fica mesmo num desespero, numa desesperança. Bom, então nada faz sentido.
e já está do lado de lá, né? Nem morrer não pode. Está lá, condenado a viver sem esperança. Mais um dia. Se existem ainda corações presos nas sombras, acreditando nisso, um dia vão ser esclarecidos, vão ser acolhidos pelos tarefeiros do bem. Isso também vai passar. Graças a Deus. Né? Diante dessa lei, esse dogma, né? Vou dizer, das penas que não podem nunca ser pagas ou cumpridas, porque são eternas. Diante dessa lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Deus, criando uma alma, sabe com efeito, em virtude do seu livre-arbítrio, se ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que será punida se fizer o mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio para que compreenda seu erro e faça entrar no bom caminho, onde chegará cedo ou tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, sabe que falirá e estará antecipadamente condenado à tortura sem fim. Ele fala do dogma, das penas que não podem ser terminadas, mas aí ele fala da lei. Diante dessa lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Deus, criando uma alma, sabe com efeito, em virtude do livre-arbítrio da alma, se ela tomará o bom ou o mau caminho. Afinal, Deus sabe de tudo, né? Onisciente, sabe que será punida se fizer mal, mas sabe também que esse castigo é temporário. Bom, se sabe que o castigo é temporário, então essa lei, porque depois ele vai falar segundo a doutrina das penas eternas, então o que ele vai falar? Da lei, mas da lei que o Espiritismo revela, né, que é a lei do progresso, e que se nesse progresso o espírito cai, se ele erra, se ele fale, ele vai acabar compreendendo, vai acabar se arrependendo, vai acabar corrigindo e vai acabar superando e seguindo em frente. Certo? Então, a primeira, aqui, pelo entendimento do parágrafo, é a lei do Código Penal da vida futura que o Espiritismo nos revela. Mas, depois ele diz assim, segundo a doutrina das penas eternas, sabe que falirá, ou seja, que vai cair de novo, e estará antecipadamente condenado a torturas sem fim. Deus sabe que aquela alma vai cair e vai estar condenada a torturas sem fim, ele sabe tudo. Então, o Código Penal da vida futura que o Espiritismo nos traz, Deus sabe tudo. Claro que ele sabe que cria um espírito simples e ignorante, que o espírito vai errar, até a hora que vai começar a acertar também. Vai aprender, vai progredir. Sabe isso, faz parte da lei que ele mesmo criou. Mas, na lei das penas eternas, Deus cria o espírito, sabendo que ele vai errar, sabendo que ele vai ser condenado a um futuro eterno de castigos e penas terríveis. Que Deus é esse? Que Pai é esse? Que cria um filho para a dor infinita. Então, no Código Penal da vida futura, nós vemos a lei que é coerente com Deus, com esse Deus que é todo justiça, todo misericórdia, e todo
perfeição em todas as suas características. Nessa lei das penas eternas, nós vemos que o Deus que é ali revelado é um Deus terrível. E definitivamente não faz sentido nenhum. Como não faz sentido nós estarmos aqui há 20 minutos, já que o projeto é 15 minutos. E vamos entrando aqui nessas conjecturas que nos traz, mas fechamos aqui o item 20. Muito bem, chegamos ao final do item 20. E amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Essa obra nos exige, temos que ir com calma. Com calma. Até amanhã. Que Deus nos abençoe a todos.